Aleluias, a paz do Senhor, queridos. Como é bom poder estarmos na casa do nosso Pai para louvar, engrandecer e hoje de uma forma tão especial poder participar da mesa do Senhor. Momento este que nos faz refletir quem nós somos, a nossa posição diante de Deus, o propósito da nossa vida, o que nos move. Eu gostaria de chamá-los nesse momento a partilhar da leitura do texto em 1 Coríntios, no capítulo 10, apenas o verso de número 31. Amplio aqui a saudação, o cumprimento a todos que nos assistem pela nossa live. Que a graça e o amor do Senhor também seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde quer que você esteja. Seja abençoado em nome de Jesus. Cremos que Deus, Ele se faz presente aqui nesse meio. Temos sentido já a presença dEle. E assim como Deus, Ele tem o prazer de receber a nossa adoração, como Ele tem prazer em receber o nosso louvor, isso é algo tão marcante, a nossa adoração, que Deus, Ele se manifesta, Ele se apresenta onde há um adorador. Quando nos reunimos como igreja, começamos a adorar, a celebrar, Deus, Ele se manifesta presente. Por isso sentimos essa alegria. Por isso que quando nós louvamos, adoramos, mais sentimos a sua presença. Quero ler apenas esse verso com os irmãos. Verso 31 da primeira carta aos Coríntios. Vou ler nessa tradução para ficarmos na mesma leitura, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repita comigo: fazei tudo para a glória de Deus. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você nessa noite. Ele deseja se revelar a ti. Deus bendito, a tua presença, ela é real aqui nesse lugar. Nós temos sentido a tua presença. Nós queremos, ó Pai, ainda na tua presença pedir, Senhor, que tu venha falar aos nossos corações. Que seja eu aqui, Senhor, apenas um instrumento teu, portador da tua palavra. E, Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia. Nós cremos assim pelo que a tua palavra nos revela. E eu creio, ó Pai, que hoje ela há de ser revelada aos corações aqui. Creio, Senhor, que corações aqui, Senhor, receberão de ti hoje algo que tem ansiado, esperado, uma resposta. Que seja, ó Deus, a tua palavra, uma palavra que vá ao encontro, à necessidade de cada um dos teus filhos. Portanto, Senhor, tenha liberdade, fale conosco. Senhor, nós pedimos, Senhor, a ti ainda na autoridade, no poder do nome de Jesus, que todo impedimento, tudo aquilo que possa obstruir, cegar, anular, Senhor, a tua palavra, que toda esta tentativa ela seja frustrada em nome de Jesus, e que possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, compreender, Senhor, aquilo que tu tem a revelar a nós. Senhor, seja conosco, manifeste, Senhor, em nosso meio através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Prezados, essa carta aos Coríntios tem alguns ensinamentos aqui que são preciosos. Embora venha toda uma descrição de Paulo falando acerca do que comer ou beber, Paulo ele vem trazendo uma narrativa com o propósito de instruir, de orientar. E no verso 23 ele vai dizer que nós podemos fazer
tudo que nós queremos. Nós temos liberdade para fazer isso. No entanto, ele também vai dizer que nem tudo é bom. Você pode fazer, mas nem tudo é bom. No verso 23 ainda ele vai dizer assim, olha, podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. No verso 24 ele vai dizer, olha, ninguém deve buscar os seus próprios interesses, mas sim o interesse dos outros. Embora tudo pudesse parecer ser permitido, existia uma regra geral, que toda e qualquer coisa, se ela fosse conveniente, e ela também trouxesse de alguma forma a edificação. Tudo eu posso, mas é conveniente. Isso vai trazer alguma edificação. Ele instrui que eles poderiam comer tudo que vendesse no mercado. Apesar de empregar expressões fortes contra a participação de cerimônias idólatras, e a igreja em Corinto, ela tinha ainda um vínculo muito forte pelas práticas anteriores à conversão. Então Paulo ele era veemente em seu discurso, e ele alertava sobre isso. Mas Paulo não desejava que eles tivessem um zelo excessivo. O fato de um alimento ter sido oferecido a um ídolo, Paulo vai dizer isso, não altera a natureza em si mesma e nem contamina com espírito maus. Eu creio que essa preocupação, até mesmo com os judeus, em dado momento alguns questionam Jesus, e Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Havia um zelo por algumas práticas, e Paulo vai dizer, olha, nós podemos comer tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da nossa própria consciência, pois ele entendia que do Senhor era a terra e tudo que nela existia, fazendo referência ao Salmo. Agora, se alguém dissesse que tal coisa tivesse sido oferecida em sacrifício, a regra aqui era não comer. Quando alguém indicava que tal alimento havia sido oferecido a ídolos em cerimônias pagãs, presumia-se que essa informação era oferecida pelas pessoas escrupulosas. Nesse caso, a atitude apropriada para o cristão mais forte, aquele que estava mais estruturado na palavra, era de se abster deste alimento, por causa daquele que vos advertiu, porque poderia trazer escândalo. Então, na verdade, Paulo, alguns interpretam, olha, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém. E quando a gente entende que todas são lícitas, mas é o fato de não ser conveniente, algumas pessoas desprezam, não consideram isso no entendimento ou na interpretação. Existiam regras claras sobre isso. E Paulo, ele vai, nesse discurso, até parecia que ele estava indicando uma defesa, talvez de alguma acusação contra ele mesmo, por estar ingerindo alimentos oferecidos a ídolos, inferindo que nesse caso ele não tinha o direito nem de proibir os demais membros da igreja em Corinto. E Paulo, ele resume esse discurso dele no verso 31, e ele vai dizer, olha, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo, ele vai destacar, olha, se resume nisso, faça tudo para a glória de Deus. E Paulo estava orientando a igreja acerca disso. Esse princípio, não buscando o nosso próprio interesse, mas o de muitos. O verso 33 vai dizer isso. Combinado ao desejo de fazer tudo para a glória de Deus, conforme lemos agora, constituía o critério que norteava o comportamento de Paulo. Sabe para o quê? Para que fossem
salvos. O que Paulo estava dizendo, olha, se as coisas que vocês fazem não edificam, então não faz. Mas existem coisas que para glorificar o nome de Deus, vocês poderão fazer, mas tem que ter uma proposta, tem que ter um objetivo. É a glória de Deus, para que haja a salvação. Então, esse termo, quando se fala ser conveniente, está associado à edificação e à salvação. Você pode fazer tudo, desde que seja para a salvação de muitos e para edificação. Queridos, John Wesley, referente a esse texto, ele vai dizer que em todas as coisas, em tudo que nós fazemos, seja de natureza religiosa ou civil, tanto em comum quanto em sagrado, ações da vida, ele vai dizer assim, ó, mantenham a glória de Deus em vista e persiga constantemente de todo o seu ser. Em tudo que venhamos fazer, John Wesley vai dizer, olha, mantenha a glória de Deus. O que você vai fazer? Vise a glória de Deus. Olha e veja a glória de Deus. Persiga isso, não perca de vista. Persiga constantemente de todo o seu ser, com toda a sua força, plantando ou promovendo o conhecimento e o amor vitais de Deus, primeiro em sua própria alma, depois em toda a humanidade. Querido, quando eu me deparo com esse texto, em casa estudando, eu vejo que uma das maiores dificuldades no desenvolvimento, na caminhada da vida cristã, consiste no hábito comum em dividir a vida religiosa, o sagrado, a vida cristã da vida secular. O pastor Hayden Wilson Tozer, em seu livro Em Busca de Deus, vai dizer que essas áreas, o sagrado e o secular, foram concebidas para existirem à parte uma da outra e para serem moral e espiritualmente incompatíveis. E como somos compelidos pelas necessidades da vida, o tempo todo, trabalho, estudo, conforto, segurança, finanças, lazer, família, necessidades físicas, alimentação, academia, a nossa vida ela tende a se romper, de modo que levamos uma vida dividida em vez de uma vida unificada. Muitos de nós apreciamos mais o que é concreto, o que é tangível, palpável. Nos inclinamos mais para as coisas visíveis, para as coisas materiais. Temos dificuldade em apreciar aquilo que não vemos, em crer naquilo que não conseguimos perceber aos nossos olhos. Mediante a fé, nós somos cristãos. Cremos que Deus, Ele existe, que a palavra dEle é real e é verdadeira, e que Ele tem o melhor para nós, e que tem um plano para cada um de nós, que tem preparado, reservado moradas, para que quando findar esta vida, o Cristo vier buscar a sua igreja, possamos juntamente com Ele morar na eternidade. Nós cremos que Deus, Ele tem preparado as moradas, Cristo foi preparar as moradas, e que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. Nós cremos nisso. Mas para aqueles que não têm Deus, é utopia, é loucura. Muitos de nós temos a dificuldade em lidar com isso. Somos influenciados pelo meio, e tudo que o mundo prega, tudo que o mundo aprecia são as coisas visíveis, as coisas materiais. O mundo tem um apreço a isso, o mundo valoriza isso. O mundo cada vez mais distante de Deus tem conseguido influenciar muitos cristãos da nossa geração, com um impacto ainda maior para a geração que está chegando. Se puder dar um pouquinho mais de luminosidade, eu agradeço ao templo.
Queridos, então, nós percebemos que o mundo, com as coisas que valoriza, o mundo com as coisas que buscam, as coisas que eles perseguem, eles estão conseguindo de alguma forma influenciar a igreja, de tal forma que muitos de nós, também cristãos, com uma nova vida em Deus, também estamos aprendendo a apreciar e a valorizar as coisas também que o mundo valoriza e aprecia. Percebemos que a nossa geração, a minha geração, falamos sobre isso no estudo recente na escola dominical, nós que somos da geração X, a minha geração, eu sei que tem alguns aí que são de uma geração anterior, outros, geração posterior, geração Y, geração Z, e aí já está chegando a geração Alfa, mas cada vez mais estão sendo influenciados por uma sociedade materialista que crê nisso. E é sobre isso que eu quero falar nesse tema, sobre o dualismo na vida cristã. O nosso maior problema decorre do fato que vivemos em dois mundos. Que mundos são esses? E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, vivendo em dois mundos. O mundo natural e o mundo espiritual. João 3,6 vai dizer, olha, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados porque eu disse, não fique admirado aqui Jesus falando a Nicodemos, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. A Bíblia fala sobre nascer do Espírito. Como filhos de Adão, vivemos na terra sujeitos à limitação da carne, às fraquezas e enfermidades que herdamos através da natureza humana. O simples viver entre os homens vai requerer de nós muito cuidado, atenção com as coisas desse mundo. Em contraste, queridos, a tudo isso, está a nossa vida no Espírito. Nela desfrutamos de outro tipo de vida, somos filhos de Deus, temos estado celestial e gozamos de uma infinita comunhão com Cristo. O fato de vivermos em dois mundos nos impulsiona a viver em dois departamentos, como dissemos aqui, natural e espiritual. Isso nós aprendemos a fazer ainda de uma forma inconsciente. No mundo natural, todos são filhos de Adão. Todos vieram da mesma herança, de uma natureza pecaminosa, filhos da carne. Todos nós somos descendentes de Adão. Então essas nossas atividades ordinárias da vida, como comer, dormir, trabalhar, suprir nossas necessidades físicas e até emocionais, elas estão contidas aqui neste mundo natural. Todos nós vivemos e participamos dessas mesmas necessidades. No entanto, no mundo espiritual, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que têm vida com Deus através de Jesus Cristo, no mundo espiritual estão os atos sagrados, que aprendemos que são os atos agradáveis a Deus, entre os quais consideramos a oração, meditação na palavra, louvores, congregar, estar unido como igreja, obedecer a Deus, a sua palavra e outros aspectos que envolvem a nossa fé cristã e a palavra de Deus. Podemos considerar que são aspectos do mundo espiritual e que esses não se relacionam com este mundo, pois não faz sentido para eles. Os que não creem em Deus, tudo que faz sentido para eles resume-se ao que é natural. Não faz sentido nenhum para eles a vida eterna, viver em casas que não são construídas por mãos humanas. Falar sobre isso para muitas pessoas é coisa de louco.
E nós estamos vivendo exatamente neste mundo natural, sendo criticado, hostilizado, de alguma forma, até de uma maneira muito veemente, sarcástica. E muitos até têm esse sentido e fazem questão de colocar que é uma ignorância você crer, você ter fé. O mundo tem conseguido disseminar isso, tem logrado êxito em muitas áreas naquilo que eles creem. Mas eles não conseguem entender os dois mundos, porque tudo que ele vê é apenas o mundo natural. E só quem pode ver o mundo espiritual são aqueles que estão em Deus, que pertencem a Deus, que são filhos de Deus. Aqueles que estão em Deus conseguem enxergar, ver, além dos olhos naturais. Aqueles que são de Deus entendem que, embora estejam aqui nesse mundo, embora tenham uma natureza adâmica, ainda que tenha uma herança pecaminosa vinda de Adão, em Cristo Jesus tudo muda, tudo se faz novo. Passamos a ser nova criatura. Passamos a ter uma nova vida. Somente Deus pode proporcionar isso a nós. Mas para que isso seja válido, é necessário que tenhamos fé. Aquilo que o homem falta, ao homem natural, mas o homem espiritual já conseguiu ver há muito tempo Deus com os braços abertos, dizendo: meu filho, eu amo você. Consegue ver como Cristo veio a este mundo para morrer por nós. O segundo aspecto que eu quero abordar aqui, queridos, embora o cristão tenha natureza espiritual, ele ainda possui um corpo corruptível. O fato de você se tornar um cristão não muda tudo instantaneamente. Existe um processo, uma caminhada. Porém, você precisa identificar que agora esta natureza natural, esta natureza limitada, o homem natural, já não pertence mais a você. Embora você esteja num corpo corruptível, agora a sua vida não consiste mais nas coisas desse mundo, embora você ainda viva aqui. Isso é muita loucura para quem não tem Cristo, para o homem sem salvação. Estamos aqui, vivemos como seres naturais, mas o nosso foco, a nossa vista não está para as coisas naturais. Aquilo que nós olhamos consiste nas coisas eternas, nas coisas que vêm de Deus e para o reino de Deus. A nossa vida agora, ela não é mais propriamente nossa, mas ela tem alguém que deseja nos mostrar o caminho para a vida eterna. Existe agora alguém que tem um cuidado e uma preocupação conosco, que quer nos direcionar. Meu filho, não olhe agora para as coisas naturais, começa a olhar para as coisas espirituais. Você não está mais nesse mundo natural, você agora é meu, e eu cuido, e eu quero que você olhe dessa forma. O mundo sem Deus não consegue compreender, mas você foi separado, você foi escolhido. Abra os olhos espirituais e veja o que eu tenho para ti. Oh, aleluia. Aleluia. Precisamos ainda ter alguns cuidados, não podemos desprezar o fato de que o nosso corpo ainda não foi transformado, que a nossa mente ainda está numa adaptação à nova natureza espiritual. Nascemos num corpo corruptível, inclinado ao pecado, e foi por Cristo, pela sua graça, que nós nascemos de novo. Porém o corpo, ele continua ainda um corpo corruptível. É por isso que Paulo, ele aconselha com uma nova vida. Ele nos faz pensar como uma nova vida. É por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer: olha, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Ele. Queridos, Paulo lhe dá conselhos aqui a mim e a você. Não pense como o mundo pensa.
Não dê um valor excessivo às coisas deste mundo. Comece a olhar as coisas sobrenaturais. Comecem a olhar as coisas que pertencem ao reino de Deus. Não sejam mudados pela mente deles, mas comecem agora a permitir que o Espírito Santo de Deus transforme, renove, comece a mudança em vocês. E essa mudança começa pela renovação da mente. O que eu quero dizer aqui para vocês, fazendo uso da palavra de Paulo, é assim: queridos, não pensem como o mundo. Comece a mudar, não importa o que o mundo faz, você não tem a cidadania mais neste mundo, você agora é cidadão do céu, cidadania celestial. Então comece a olhar para as coisas celestiais, porque tudo passará, mas aquilo que Deus tem para você é uma cidadania celestial que dá o direito de morar com o Pai. Comecem a olhar com os olhos espirituais. Para o mundo é loucura, é utopia, mas não para você que é filho de Deus, que tem uma nova vida e tem a vida em Cristo Jesus, tem uma vida espiritual. Não para aqueles que nasceram de novo. Loucura para os homens que vêm de forma natural. Não é loucura para aqueles que nasceram. Tem uma nova vida. Nós somos destituídos da presença de Deus, do seu reino lá atrás, quando pecamos. Passamos a viver em função do mundo, das coisas desse mundo. Incorre aqui um grande erro, uma grande fragilidade, porque nós vivemos no mundo. E o mundo, de certa forma, oferece sim coisas atrativas. Se não oferecesse, todo mundo estava na igreja. Mas se estão lá é porque de alguma forma o mundo oferece. Não podemos ignorar isso. A nossa natureza, o nosso corpo corruptível ainda grita por algumas ações que não pertencem agora à nova natureza espiritual. Mas a Bíblia diz que tudo isso vai mudar e vai se alinhar. Que tudo começa pela mente. Temos uma natureza espiritual, a nossa mente entende que agora nós somos cidadãos dos céus. O corpo continua corruptível, mas a palavra de Deus promete que um dia nós seremos extraídos daqui deste mundo e nós teremos um corpo transformado, e o que é corruptível será incorruptível, e Deus fará isso comigo e com você. Então a nossa cidadania, ela será completa. Ainda estamos vivendo a parcialidade de um reino de Deus ainda, mas chegará um dia em que tudo será pleno, e eu e você também, num corpo transformado. O mundo oferece coisas atrativas, que satisfaz o corpo, também a mente. Até pode lhe proporcionar prazer. O mundo vive em busca do prazer, o hedonismo tem imperado, a busca do poder, do dinheiro. E a gente vem observando quanto as pessoas têm buscado isso, e quanto precisam do dinheiro, do poder, para poder fazer as coisas que querem. A busca do prazer, a libertinagem, como se tem depreciado a sexualidade humana, como tem colocado isso como algo tão vazio. A busca do prazer acima de tudo. Você tem direito a ser feliz, você tem direito muito voltado para si mesmo. No entanto, que nós ouvimos de Paulo aqui dizer: olha, não busquem os seus próprios interesses. Renovem a sua mente, porque você vai experimentar aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Aquilo que você pensa que é bom para você hoje não é bom, ainda que lhe traga prazer neste momento. É igual uma pessoa que é drogada. Eu passei uma vez com a minha esposa há muitos anos, e aquilo para mim foi um choque. Estávamos passando ali pelo Jacarezinho, e quando chegamos ali bem cedo, eu não lembro o que era, mas nós passamos bem cedo, estava amanhecendo o dia. E quando eu passei ali pela suburbana, me deparei com muitas pessoas no chão deitadas, muitas pessoas. E a impressão que eu tive, que embora estivessem vivas, estavam ali mortas.
Tudo que aquelas pessoas estavam vivendo, talvez horas atrás, era uma grande sensação de alegria, de prazer, sob o efeito das drogas. E para continuar a viver sob aquele efeito, mais eles querem consumir, mais buscam. E chega um tempo que eles começam a perceber que faz mal, e mesmo fazendo mal, não tem força para reagir. Não tem o direito da escolha, porque o desejo, a busca por aquela sensação, ela se torna maior do que o autocontrole. A pessoa passa a não ter mais liberdade. Vemos muitas pessoas assim, que se entregam ao prazer, momentaneamente. É bom, é prazeroso. Mas com o passar dos anos, elas vão percebendo o quão inúteis são. Valorizam as coisas deste mundo. E depois descobrem que tudo que construíram não tem valor. Porque para onde vão, a palavra também diz isso, nada poderão levar. Porque tudo que pensaram foi nessa vida natural. Porque nasceram e permaneceram nessa natureza. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que tudo isso aqui passa. Vale o esforço para obedecer a Deus. Porque a dificuldade que temos não é para entender que Deus deseja o melhor para a gente. A dificuldade que temos é de renunciar àquilo que o mundo oferece, que traz um prazer momentâneo. E esse é o maior desafio. É por isso que nós precisamos entender e viver a glória de Deus. E Paulo, ele destaca isso. Eu gostaria de falar com vocês aqui nesse terceiro ponto sobre viver ou vivendo para a glória de Deus. Você gostaria de fazer isso em nome de Jesus? Dar exclusividade a isso? Você gostaria, então diga: Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero, Senhor, que a minha vida te glorifique. Eu quero, Senhor, que a minha vida te exalte. Eu quero, Senhor, que o mundo possa olhar para mim e ver a tua glória manifesta em mim. Eu quero que as pessoas olhem e vejam que mesmo sendo neste mundo, é possível viver uma vida de comunhão contigo. Que loucura não é viver o que nós vivemos, loucura é para aqueles que estão sem Cristo, sem salvação. Por que Paulo destacava isso? Viver para a glória de Deus. Na carta que escreve aos Coríntios, na segunda, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer assim: eles não podem crer. Eles não podem. Pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Eles não podem enxergar isso. O que está sendo iluminado a vocês, eles não podem enxergar, porque a visão deles está obscurecida pelo Deus deste mundo. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Queridos, a mesma luz que está sobre nós também está sobre eles. Mas o Deus deste mundo, deste século, tem cegado, tem obscurecido a visão deles, e eles não conseguem ver. Tem feito sombra, impedindo que a luz de Cristo esteja visível e perceptível a eles. E as nossas orações devem ser orações direcionadas a Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, que seja descortinado, Senhor, que haja luz, que eles possam ver a luz assim como nós estamos vendo, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, e eles não conseguem compreender o que nós fazemos. Não adianta querer mostrar as coisas sobre a nossa perspectiva para eles, porque eles precisam primeiro ver, entender a nova vida, o que é viver para a glória de Deus. E Paulo, ele vai dizer isso. João também, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19,
Ele vai dizer assim: nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder. Esses que estão sem Deus estão subjugados a este poder do maligno. Eles não conseguem, não têm força para superar isso. Mas existe um poder, amados, que é maior do que este poder que está sobre eles. Existe uma luz que ilumina qualquer escuridão nas trevas. Existe um poder que vence, é um poder e uma autoridade. Existe algo extraordinário que nada pode deter. Que até o próprio inimigo, até o próprio Senhor, o próprio Deus desse mundo se submete, se curva a este poder. O homem natural não consegue, ele precisa de Deus. Ele precisa do Espírito Santo de Deus. E João, ele vai dizer isso em sua carta. Nós somos de Deus, mas eles estão sob o poder do maligno. Mas eu quero falar aqui sobre essa glória de Deus. Quando Paulo diz: o que quer que você faça, no versículo 31, como nós lemos, esse o que quer que faça significa tudo, dá um sentido universal. Ou seja, quaisquer, todas, que sejam os seus planos, sejam os desejos e ações, tudo que seja feito, seja para a glória de Deus. O que quer que você faça, está falando de todas as coisas. E ele segue: o que quer que você faça, faça tudo para a glória de Deus. A frase glória de Deus equivale à honra de Deus. E a direção que devemos agir em todas as coisas para honrá-lo como nosso legislador, como nosso Criador, nosso Redentor. De modo a guiar os outros pelo nosso exemplo, a louvá-lo e abraçar o seu evangelho. Faça tudo para a glória de Deus. Era uma regra universal, isso se aplicava, queridos, a tudo. Se em assuntos tão pequenos ali, como Paulo estava dizendo: olha, vocês estão tão preocupados com o comer, com o beber. Ele estava dizendo: olha, vamos honrar a Deus sobre todas as coisas. Certamente devemos, em todas as outras coisas, olha, se nessas coisas tão pequenas, em todas as outras coisas nós também devemos atentar. Não fiquemos tão apegados às coisas, às práticas, não ficamos tão preocupados com essas coisas. Mas o que ele estava dizendo aqui: olha, não é só isso. Porque ainda que seja comer e beber, se você comer e beber, faça isso para a glória de Deus. O que glorifica a edificação, salvação. Se é isso que você está fazendo, então você tem liberdade para fazer, mas usa isso como uma regra na sua vida. A glória de Deus equivale à honra de Deus. Esse sentimento, querido, permeava nos corações dos seguidores de Cristo. Pedro também, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 11, vai dizer: olha, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Em Colossenses 3,17 vai dizer também: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Também Colossenses 3, ainda lá no verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Queridos, as coisas que você faz, sabia o trabalho? Vá para o seu trabalho, para a glória de Deus. O que você faz no seu trabalho, não faça
como para homens. Glorifique a Deus através do seu trabalho. Eu tive uma experiência, queridos, no meu trabalho. E surgiu uma oportunidade, uma vaga de promoção, alguns anos atrás. E eu fui perguntar à pessoa que era responsável por selecionar ali, né, a vaga seria para compor a equipe. E eu fui perguntar, olha, eu fui candidato à vaga, eu não estou questionando a sua escolha. Mas eu gostaria de entender o que me faltou para eu conseguir essa vaga. E ele falou assim, Beloni, para essa vaga, eu preciso de alguém que seja cara de pau. Mas eu vou explicar para você, cara de pau. Não é você ter coragem de falar. É ter coragem de fazer algumas coisas ou ter algumas atitudes que eu sei que você não vai fazer. Você é muito certo, Beloni. Você é muito correto. Eu sei que se depender de você mentir, você não vai conseguir mentir, porque a gente vê isso em você. Eles, eu nunca fiquei tão feliz, porque no que eu faço, vem também a glória de Deus sobre a minha vida. Pouco tempo depois eu recebi uma promoção para uma outra área, que foi melhor a que estava sendo. Deus, Ele honra, queridos. Faça tudo para a glória de Deus. Não busque. Para o mundo são coisas tão normais. Uma mentirinha aqui. Para Deus não, mentira é mentira. A verdade, toda a verdade vem de Deus, porque Deus, Ele é a verdade. E o oposto também é verdadeiro, porque o inimigo é o pai da mentira. Toda mentira, ainda que seja por melhor das intenções, mas toda mentira tem uma origem. O diabo não é Deus. Ainda que a sua intenção seja muito boa. Mas o que eu quero dizer aqui para você, se na comida e na bebida você deve fazer isso para a glória de Deus. No seu casamento, seu filho, seu marido. Não para os homens, isso significa assim, pode não merecer. Mas você vai honrar porque é para a glória de Deus. Você está na igreja, de repente você pode não gostar do pastor, você tem o direito de não gostar. Mas quando você fizer alguma coisa, lembra, Senhor, sobretudo, estou fazendo para a glória do teu nome. Mas não deixe de gostar do pastor, não. Goste dele também. Tudo para a glória de Deus. Quando você acorda de manhã, dê um glória a Deus. Faz um dia, acorda a vizinhança. Acordou de manhã, glória a Deus! Contagia todo mundo. Por que você está fazendo isso? Olha, eu acordei. Quantas pessoas não conseguem acordar, não conseguem abrir os olhos? Acorda. Hoje é dia de ir à igreja, glorifica o Senhor, glória a Deus, porque tem pessoas que querem ir e não podem. Eu estou podendo ir. Olha, o meu filho, estou chateado que o meu filho fez uma malcriação. Corrige ele, mas glorifica a Deus, continua sendo teu filho. Tem tanta gente querendo filho. Perdeu o filho, queria ter um filho do lado e não consegue ter. Valorize as coisas que Deus tem te dado, glorifique, exalte o nome do Senhor, atribua a Ele a glória, a honra, a adoração. Valorize nas pequenas coisas a Deus. Estava conversando com meu filho hoje, meu filho lendo um livro, ele falou assim, pai, interessante isso que a gente está conversando aqui, tem muito a ver com o livro que eu estou lendo. E algumas pessoas não entendem a glória de Deus porque acham que é mérito. Eu estudei muito para um concurso. Olha, mérito meu ter estudado, sim. E ele falou assim, pai, ele traz um exemplo muito interessante, porque ele diz assim, que as aves do céu, elas não se preocupam com o que vão comer no dia da manhã, que Deus, Ele provê. Deus, Ele provê. Alguém já viu uma ave na natureza morrer de fome? Ela tem um alimento, Deus, Ele provê. Mas ele disse assim, mas nenhum fica esperando no ninho, só o filhote. Isso significa que mesmo Deus provendo, ele tem que sair do ninho para conquistar isso. Sabe o que isso quer dizer? Você até sai para trabalhar, mas quem abre a porta do emprego é Deus. Você até conquista alguma coisa, até tem o dinheiro, mas quem abriu a porta, quem a proveu foi Deus.
E às vezes nós não conseguimos identificar isso, achamos que o mérito é nosso. Não é, querido. Ainda que você consiga comprar, mas se a natureza produziu, foi Deus quem produziu. Deus vai usar o meio, Deus vai permitir e vai impulsionar você sim a sair do ninho, para conquistar, para compreender que quando você sair, Deus vai prover. Isso significa que a gente não tem que ficar parado, não. A gente tem que fazer a nossa parte, porque é parte de Deus, Ele vai fazer. O que cabe a nós, compete a nós, vamos levantar, sair do ninho, bater asas e voar, e saber que lá na frente tem a provisão, e Deus vai mandar. Glorifique a Deus, querido. Glorifique a Deus. Comece a ver Deus em todas as coisas, porque isso é a melhor coisa que você pode ter. Você sempre vai saber que Deus está do seu lado nos dias ruins, nos dias maus. O dia mau vai chegar, mas quando chegar o dia mau, você vai lembrar: Senhor, eu sei que eu estou nessa aflição, eu tenho passado por angústia, mas Senhor, eu sei que eu estou em Ti, e nada que vem sobre mim, Senhor, pode ser maior do que aquilo que eu posso resistir. Como eu estou em Ti, Tu é vencedor, eu sei que eu também vou vencer, que eu vou sair dessa. Eu creio, Senhor, em Ti, no Teu poder, e nós precisamos viver nessa força. Crer, confiar. O próprio Jesus, Ele vai nos mostrar, e é isso que eu gostaria que você entendesse. Ainda que estejamos aqui, vivamos neste mundo, não temos como separar a vida natural da vida espiritual. Você é único. A sua vida natural, não, isso não tem nada a ver com trabalho, esquece isso. Porque as coisas que você faz no mundo natural também devem glorificar a Deus. Não tem como dissociar. Olha, querido, a prática errada, ainda que menor que seja, às vezes uma sonegação no imposto de renda, um recibinho a mais, Deus não está sendo glorificado. Tudo que você faz, você deve fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe por que estão querendo criar leis aí para destituírem até os cristãos de cargos? De cargos públicos não, mas de se candidatarem, de poder exercer como um candidato ou como um político, porque sabem que os cristãos, quando eles vão até lá, eles não vão partir para o lado ruim. Lamentavelmente, alguns não têm dado um exemplo, mas se como cristãos eles entenderem que tudo que eles fazem para a glória de Deus, eles vão mudar esse país, essa nação, querido. Mas pode começar por mim, por você, pelas pequenas atitudes. Tudo que devemos fazer, devemos encontrar nisso o propósito de glorificar o nome de Deus. Não há como separar a vida natural e secular da vida espiritual. Precisamos atentar ao fato de que tudo é para a glória de Deus. Jesus, ele foi o exemplo disso. Jesus nunca soube o que era uma vida dividida. Aqui eu sou crente, aqui não. Ah não, a minha vida religiosa, ali sim eu glorifico e exalto a Deus. Não, mas quando eu estou na rua não, você é o único, querido. Onde você vai, a glória de Deus deve estar sobre você, sobre a sua vida. Em tudo que você faz deve refletir isso. Devemos tomar muito cuidado com a nossa vida neste mundo, pois passamos a gostar às vezes das coisas que aqui são oferecidas. Por vezes valorizamos mais do que as coisas do reino de Deus. E olha que o reino de Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. A preocupação do povo estava exatamente nas coisas materiais. O que comer, o que beber, o que vestir, isso já era uma demanda antiga. E ali o próprio ensinamento vem na palavra de Deus: olha, não se preocupem, busquem primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, essas coisas, elas serão acrescentadas. E sabe quem faz isso? Quem acrescenta é o próprio Deus. Vai fazer onde você menos espera ser acrescentado. Deus, ele provê. Entender o reino, viver o reino, mesmo ainda neste mundo, nós precisamos fazer. Mas isso vai requerer de nós assumirmos a nossa identidade. Não sou cidadão deste mundo. Estou aqui,
Vou viver como todos os filhos de Adão vivem. Mas, por causa de Jesus Cristo, a minha sorte mudou. A minha perspectiva não se limita a essa esfera terrena, tangível, palpável. Todas as coisas agora que eu faço consiste não no que meus olhos veem, simplesmente, ou contemplam, mas consiste nas coisas que vêm de Deus. O que eu faço aqui, eu faço para agradar a Deus. O que eu faço aqui, eu faço para honrar a Deus. Quando as nossas decisões, queridos, começarem a partir desta compreensão, desse entendimento, teremos famílias melhores, casamentos melhores. Teremos lares abençoados, as nossas prioridades começam a mudar. Eu gostaria de fazer você refletir sobre isso. Gostaria de perguntar a você, o quanto você tem priorizado o reino de Deus? O quanto você tem valorizado mais a sua vida espiritual, a nova vida, em detrimento da vida natural? Na nova cidadania que você tem, cidadão dos céus, o quanto você tem valorizado isso? A grande dificuldade é que nós aprendemos a valorizar as coisas desse mundo muito cedo. Nós, como pais, erramos. Que quando ensinamos os nossos filhos, brigamos com eles para levantar cedo e ir para a escola. Falamos que eles precisam estudar. Isso está certo, não está errado. Valorizamos isso, mas não somos tão contundentes quando falamos em ir para a igreja. Aliás, por vezes, o que eles veem em nós não é um exemplo de priorizar o reino. É um exemplo de que não se deve valorizar ou priorizar o reino, porque colocamos a preguiça, os outros afazeres à frente do reino de Deus. Começamos a valorizar, cobramos os nossos filhos que eles estudem, tem que estudar, tem que se dedicar, vai fazer natação, curso de inglês, espanhol. Você tem que ser alguém na vida. Mas estamos falando da vida natural, querido, o que você tem projetado na vida espiritual do seu filho. Queremos que seja homem de Deus, mulher de Deus, temente a Deus, mas não ensinamos a valorizar isso. Ensinamos a estudar, tem que ensinar, ensina sim, querido, cobra ele, para que ele seja alguém aqui neste mundo de destaque, sim, mas que esse destaque não seja para interesse próprio, seja para glorificar o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus onde você estiver. A minha formação, o meu estudo, a minha dedicação é para a glória de Deus. Como eu vou poder reconhecer isso? Como eu vou poder fazer com que o nome de Deus seja reconhecido? Como eu vou poder valorizar, dar glórias a Deus no meu estudo, em tudo que eu faço? Mostre Deus na tua vida. Dedique-se a isso. Falamos aqui dos filhos, mas e na sua agenda? A maioria dos nossos filhos que temos, né, os pais aqui, estão no culto aqui em cima. Mas estamos aqui em maioria os pais. Como está a sua agenda? Em qual parte da sua agenda você separou durante esta semana o seu momento como cidadão dos céus, de glorificar a Deus? E quando eu falo glorificar a Deus, não é apenas ir ao culto ou ir ao Gessel. Talvez alguém colocou, não, terça-feira eu vou no Gessel, domingo eu vou ao culto. Aqui você vem para adorar a Deus. Deus se agrada, Deus é honrado com isso. Mas na sua agenda, se isso é prioridade na sua vida, o quanto você tem separado para investir no reino de Deus, se ele é prioridade na sua vida? O que você vai fazer amanhã? O que está na sua agenda? Amanhã é feriado, pastor, amém. Eu vou à praia, amém. Deus quer que você tenha esses momentos, eu creio, não é pecado isso. Mas e terça-feira? E quarta? E quinta? Sexta? Chegou o domingo novamente, aonde está a sua agenda? O que você coloca lá? Em que parte? Será que se Deus pedir assim, meu filho, me mostre a tua agenda, em que parte vai estar lá? Dedicado, reservado, consagrado para o reino de Deus. O que você está investindo na sua vida espiritual? Curva a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria que você falasse com Deus. Convido aqui o Ministério de Louvor, os presbíteros, por favor.
Fale com o Senhor. Deus, eu creio que tem ministrado, tem falado ao seu coração. E é o momento de você reavaliar o que hoje tem sido prioridade na sua vida. O que você tem investido mais? As coisas da vida secular, da vida natural. Aquilo que priorizam os filhos de Adão, porque todos são filhos de Adão. Nasceram e herdaram a natureza pecaminosa. A Bíblia vai dizer isso, que todos pecaram e foram destituídos da glória, da presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus amou tanto o mundo, a mim e a você, e foi um amor tão grande, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos resgatar aquilo que foi perdido, para que pudéssemos ter essa identidade, para que pudéssemos ter essa nova vida em Cristo Jesus. Ore você nesse momento. Estamos no momento de ceia. Estamos no momento de ceia, e a ceia ela traz a nossa memória. A ceia ela nos faz refletir a nossa vida com Deus. A palavra vai nos direcionar a fazer isso, examinarmos como nós estamos. O homem deve se examinar nesse momento. E você precisa examinar, avaliar a si mesmo. Ninguém está aqui para julgar você, mas eu acho que a nossa consciência por si só, o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos mostra isso. Nos mostra não para acusar, mas para que tenha um fim proveitoso.